Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo, depois de um tempinho aí, mais uma vez, mas estamos de volta. Vamos falar agora de São Paulo e Corinthians, o jogo que acabou agora, acabei de assistir aqui, num cenário um pouco diferente hoje, mas trazendo aqui para vocês justamente tudo que aconteceu nessa partida e nesse confronto que representou as semifinais, né, o clássico do Majestoso, que foi, não é uma coisa tão recorrente, por incrível que pareça, mas recentemente o São Paulo tinha se dado melhor em todas as eliminações contra o Corinthians, né, em mata-mata, e se manteve esse tabu aí do tricolor. E o jogo dá para se resumir da seguinte maneira: o Corinthians entrou de uma maneira muito covarde mesmo, não quis propor nada, foi aquela velha intuição corintiana de sofrer até o final e ficar ali se defendendo, até porque o Corinthians não tem muito recurso para utilizar além disso. O Renato Augusto tem que carregar o time nas costas sempre, e principalmente num esquema recuado, como o Vanderlei Luxemburgo fez esse time, deixando o Maicon quase como um quinto zagueiro, né, entre o Murilo e o Gil, acabou não surtindo nenhum efeito, até porque o São Paulo fez algo muito melhor, que foi povoar o meio do campo, né, deixar as laterais abertas ali, tanto para o Wellington Rato quanto para o Wellington, né, os dois Wellingtons aí fazendo essas alas, o Rafinha construindo por trás, como sempre, ele não tem muito esse apoio pelos lados, né, e o Lucas caindo por dentro como um falso 9, o Caleri sempre fazendo a função dele lá na frente, né, e muito boa a partida do Alisson, do Nestor e do Pablo Maia, principalmente no primeiro tempo. Esses três fizeram um trabalho no meio de campo para construir isso tudo de uma maneira que envolveu o time do Corinthians. O Maicon, de verdade, não dá mais para esse cara jogar no Corinthians. Ele não tem nem de perto o nível de exigência para jogar no Corinthians. Fagner não dá mais, tanto que ele até começou no banco. Fábio Santos não dá mais. Juan é muito ruim. O Adson é muito ruim. O Vanderlei até tentou inverter os lados para, né, ter um apoio melhor ali dos dois pontas, mas não surtiu efeito porque o Corinthians quis reagir. O Corinthians se adequou ao São Paulo, né, de uma maneira reativa. O São Paulo se adequou ao Corinthians de uma maneira ativa, de uma maneira incisiva, para justamente não permitir que o Corinthians conseguisse fazer tudo o que ele queria. Que era o quê? Recuar, não permitir que o São Paulo jogasse, né? Tentar anular o Lucas, anular o Nestor, o Pablo Maia, jogadores que constroem mais nesse time, e buscar os contra-ataques, né? E aí sim acionar a velocidade do Adson, do próprio Yuri Alberto, e o Renato Augusto podendo ser esse construtor. Mas o Renato Augusto sumiu o jogo inteiro. Por quê? Quando ele conseguia participar minimamente do jogo, ele tinha que recuar muito. E aí ele não tem mais esse vigor físico para chegar lá na frente, para fazer toda essa construção e para ajudar a marcar. Ele tem que fazer uma das duas coisas. Então ele era menos um dentro de campo. Praticamente assistiu o primeiro tempo inteiro ali de dentro do gramado. E no segundo tempo até tiveram alguns momentos que o Corinthians conseguiu crescer um pouco, mas muito mais porque o São Paulo permitiu isso. O São Paulo realmente mereceu essa vitória e nem precisou usar o Rames Rodrigues, né, que foi essa contratação bombástica aí que vai ficar até o final do ano que vem. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. O pouco que eu vi dele jogando, eu acho que tem funcionado bem. O Dorival soube encaixar. E o Lucas, eu acho que ele meio que faz parte do São Paulo. Os dois já são uma coisa só. Então o Lucas chegou, já tem 2 gols em 3 jogos. Absurdo. Deu mais do que certo, né? Foi um acerto absurdo da diretoria de São Paulo. Mesmo que seja só até o final desse ano mesmo, eu acho que já tem muito a agregar, tem agregado muito. E o Wellington Rato, né? O cara foi contratado nesse ano e, pra ser sincero, gera muito mais dúvidas do que algo que ele tem entregado pro time. Até conversando com alguns amigos meus, eles até criticaram bastante que o Wellington Rato começou como titular e não o Rames, mas ele fez um golaço, ainda deu um passe pro segundo gol do Lucas. Então realmente acho que valeu a pena e o Dorival calou a boca mais uma vez de muita gente, porque colocando dentro desse conceito de Copa do Brasil, de mata-mata, o esquema do São Paulo funciona muito melhor do que nos pontos corridos. Recentemente, né, nas últimas partidas, desde o último jogo, o São Paulo não jogou bem e o Corinthians se manteve muito bem, porque o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, ele serve justamente para isso, uma recuperação, tirar o time
né, dessa ambição de se salvar do rebaixamento. O Corinthians hoje pode sonhar com bem mais do que isso dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esse é o teto para esse time, para o elenco que tem, é muito limitado. E não tem muita variação, eu acho que nem tem por que ter, porque o Vanderlei tem um trabalho curto ainda também. Pegou esse time já também com meio caminho andado. Então, eu acho que ele faz um ótimo trabalho. Acho que essa eliminação não apaga nada do que o Vanderlei fez até agora, muito pelo contrário. Esse time do Corinthians não era nem para ter chegado aqui, mas chegou por conta desses méritos também e de ter um goleiro excepcional que foi o Cássio, mas que hoje deu uma entregada no primeiro gol que foi absurda, para ser sério. Ele ainda reclama do passe ridículo que ele deu e aí ele não volta, né? Não se posiciona direito e o Wellington Rato faz um golaço, que nem eu falei. Mas é interessante ver essa mudança do São Paulo dentro da Copa do Brasil. O time muda, né? O time tá muito dedicado, muito empenhado em ganhar essa competição que seria, e na minha opinião será, um título inédito. Eu realmente acho que o São Paulo é o atual favorito para ganhar essa Copa do Brasil, mesmo que passe Grêmio ou Flamengo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo ainda não acabou o jogo, mas está 0-0, eu acho que vai acabar dando Flamengo mesmo. Eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar essa Copa do Brasil. E aí, falando para finalizar do elemento crucial contra o Palmeiras, contra o Corinthians e que vai ser na final, que é o fator torcida. O São Paulo simplesmente colocou quase 63 mil pessoas no estádio, se eu não me engano, foi 62 ou 63. 8,5 milhões de reais arrecadados e um show absurdo, tanto antes de começar a partida, né, pela estrutura que foi criada, né, quanto pelo apoio da torcida. São ali 100 minutos cantando sem parar, porque foram exatamente 100 minutos jogados, né, contando os acréscimos. E se tivessem mais outros 100, eu tenho certeza que essa torcida continuaria cantando igual, porque faz isso sempre e faz isso muito bem. Isso faz toda a diferença para os jogadores. Eles precisam disso, eles precisam se sentir apoiados e a torcida faz isso muito bem. É um 12º jogador que joga melhor do que muitos, inclusive. E mais uma vez tenho que ressaltar também que o principal responsável por tudo isso é o Dorival Júnior. Os encaixes que ele conseguiu colocar nesse time, eu acho que o Caio Paulista faz um pouco de falta na lateral esquerda, agora que ele está lesionado, mas nem precisou nessa partida. Você vê que os gols eles se constroem de maneiras diferentes. O São Paulo tem essa manutenção da bola de uma maneira que consegue circular na frente da área do adversário, né? Fez isso muito bem contra o Flamengo, fez isso contra o Palmeiras, fez isso contra o Corinthians. No primeiro jogo não conseguiu fazer, mas hoje mesmo o São Paulo mais uma vez fez 2, mas poderia ter feito 3, 4, que não seria nenhum absurdo. Mesma coisa contra o Palmeiras, né, que aconteceu. Eu acho que é basicamente por aí, justamente por conta de todo esse preparo. É um time muito bem treinado, que tem variação. O São Paulo joga na 4-3-3, o São Paulo se arma numa 3-4-3, né, numa 3-5-2, já fez uma 4-4-2, né, hoje era mais ou menos isso, né, um 4-2-2-2, porque não tinha ponta, né, eram 2 meias, com 2 atacantes, com 2 volantes, e mostra justamente todas essas capacidades, e reinventar o Alisson. Para mim o Alisson joga muito melhor ali no meio campo do que todo mundo, na verdade. Nestor não faz a função dele, Pablo Maia também não faz bem essa função, e o Gabriel Neves tem uma característica diferente, né? Eu gostaria de ver mais Gabriel Neves e Alisson do que Pablo Maia e Alisson, mas o próprio Dorival sabia que o Corinthians ia se retrancar, sempre é essa característica do time, que nem eu falei no começo. Então fez sentido entrar com o Pablo Maia, porque o São Paulo não precisou marcar. E em nenhum momento pareceu que o Corinthians ia sequer fazer um gol. Até quase fez 2 vezes. Mas eu digo assim, pelo volume de jogo, pela postura dentro de campo. Os jogadores estavam totalmente abatidos no primeiro tempo. E no segundo tempo eles não entregaram. Mas, mesmo assim, ainda quase saiu 2 gols e o Rafael fez defesaça, tanto na falta, mas principalmente no outro lance que estava impedido, né? Mas ele faz uma defesa absurda e sacramenta uma ótima temporada que ele tem feito entre altos e baixos, né? Mas o gol no São Paulo é uma posição muito difícil de se jogar, né? Por conta do Rogério Ceni. Mas ele tem segurado a onda e desempenhado o papel dele muito bem. Eu acho que no mais é isso. Eu acho que o São Paulo é favorito tanto contra Grêmio como contra o Flamengo.
passe qualquer um dos dois, eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar. E principalmente se decidir no Morumbi, né? Se o segundo jogo for no Morumbi, vai ser impressionante o que o São Paulo vai ter de recurso para isso. Tá com sorte de campeão, tá com cara de campeão. Tem todos os trejeitos. Até lá ainda vai ter o Rames já com mais ritmo, mais opção. Talvez o Caio Paulista já esteja recuperado também. Então, eu acho que São Paulo tem tudo para conseguir isso. Mas me diz aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo aí pro pessoal. Dá o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até a próxima.